José de Alencar diz profeticamente: todas as nações te hão de receber e acatar como Tuxaua das nações. A nenhum outro país este augúrio se adapta melhor. Basta assistir às amostras do Brasil que eu vi e gravei em minha memória subconsciente, a minha câmara. Porque um cinegrafista e sua câmara são um ser único e indivisível. Posso dizer que aprendi o Brasil palmo a palmo, através das ferrovias que cortam as regiões do sul, ou dos trilhos solitários que cruzam as selvas, onde, às vezes, encontra-se a surpresa de meios moderníssimos de locomoção. Vi cidades remotas com pretensões arrojadas no desenho dos veículos coletivos. E modelos de aviões que hoje são curiosidades, atingi pelos ares rincões e regiões vastíssimas em que as mãos do homem jamais havia posto os pés. Regiões distantes da civilização no espaço e no tempo. Diante de nossos rios gigantescos, se eu fosse Camões, diria jamais ter visto mares desta forma navegados. Muitas vezes precisei até dispensar o avião. O que observei em matéria de recursos de locomoção aquática me infundiu enorme respeito pela capacidade do brasileiro em subjugar a natureza poderosa que o cerca. Um mundo que parece ainda esperar, desde Cabral, a invenção da navegação a vapor. Para baixo, todo santo ajuda. Nos transportes fluviais que conheci, nem sempre a velocidade dependia do horário ou do piloto, se bem que às vezes dependesse do próprio passageiro. Com a passagem do tempo, notava-se a civilização modificando o transporte no tipo de carga transportada. Os veículos modernos eram derrotados porque lhes faltava a principal característica para vencer tantos obstáculos: tração nas 4 patas. E quando um ou outro conseguia, havia subidas impossíveis, mesmo em primeira reforçada. A indústria automobilística está ainda para fabricar o veículo capaz de subir esta rampa. Só este veículo faz certas travessias sem enguiçar com um distribuidor molhado. Mas vamos do início. Da capa, como dizia meu pai, que era maestro, na hora de começar os piparotes. Vejamos São Paulo de fraldas ainda. Já começava a ser a cidade que mais cresce no mundo, a São Paulo que não podia parar. Um prêmio para quem disser o nome desta rua. Eu sei porque está escrito aqui no meu papel, Rua de São Bento. E este beco? Bem, desisto porque, pelo jeito, a única coisa que mudou mais que São Paulo foi a Lusitana. Este garboso oficial da Guarda Nacional será avô de alguém aí da plateia? Por falar em avô, aqui está a Calessa, vovó do Calhambeque, no tempo em que a juventude não era transviada, mas que, em compensação, era a coisa mais sem graça deste mundo. São Paulo até que se atrasou no transporte por água. Naquele tempo, por exemplo, ia-se de barca Tietê acima até Barra Bonita, em longa viagem de 400 quilômetros. Beleza de progresso. Até os cachorros tinham postes mais românticos. E todos os carros cabiam num só estacionamento. A Praça da Sé será estacionamento suficiente para São Paulo até o fim do século XX. Já sentenciava a DST. Se este guarda na Praça Antônio Prado ouvisse falar em engarrafamento, pensaria que fosse briga de bêbado em botequim. Eis o velho mercado municipal, que hoje TDT serve para natação. Um dia, no cinema de São Paulo antigo, assisti a um filme com o Rondon, o sertanista desbravador. Vi seu cinegrafista. Empolguei-me pela aventura e as dificuldades diante do desconhecido. O fogo transformava troncos de árvores em cascos de embarcação.
Estas cenas, que me parecem mais dramáticas do que quando as assisti pela primeira vez, converteram-me num estudante apaixonado do Brasil. Em pleno século XX, Rondon via-se reduzido à precariedade e à lentidão dos primeiros conquistadores em sua penetração. As dificuldades que surgiam a cada momento proporcionavam cenas como estas, só imagináveis no tempo dos faraós. O homem se igualava à formiga na imensidão do interior selvagem do Brasil. Hoje, a Amazônia, que abrange o território de Rondônia, tem mais da metade da área total do país. Nesta área, cada 1000 quilômetros de penetração equivalem a um recuo de 1000 anos na direção da Idade da Pedra. Daqui a pouco a gente topa com o brucutu. Das árvores, a macacada xereta nem desconfia que vai acabar como o almoço comercial do dia para os modernos bandeirantes. O mesmo alimento de muitos índios exigentes como os chavantes, sem o tempero, é claro. Macaco grelhado à jardineira. Um Brasil virgem ainda da devastação do homem branco oferecia amostras de sua fauna alimentar abundante. Anzol nem precisava disso. Era só chamar peixe pelo nome. Manel, Joaquim! E eles caíam. Faz 40 anos. Resolvi também ver e gravar tais cenas, senão quando falasse de peixões, iam dizer que não saí de Copacabana. Vejam o requinte da toalha posta e bom apetite. Documentando tudo com sua câmera, o cinegrafista de Rondon secava ao sol os filmes após a revelação na noite anterior. E, como qualquer turista, fixou a curiosidade provocada nos tipos locais. Enfim, o ponto culminante de emoção para toda a bandeira que se aprofunda Brasil adentro, mesmo em nossos dias: o contato com os índios. Como desde os tempos de Cabral, presentes e roupa neles. Pudor que só a civilização entende. A retribuição, como desde milênios antes de Cabral, é através da dança, no mais exótico iê-iê-iê de Butucudo. Quem já assistiu o Ballet Bolshoi de Moscou em teatro, na televisão, poderá notar a semelhança com que chavantes e moscovitas deslizam na busca de efeitos de conjunto. Curiosidades desta natureza foram o principal motivo que me levaram, daquele momento em diante, a montar em filme uma amostra de aula de geografia humana do Brasil. Pelo menos a estudantada pode não aprender do mesmo jeito, mas nunca se diverte tanto. Aliás, sua expedição de 1913 e 1914 teve acompanhante ilustre, Theodore Roosevelt, ex-presidente americano, que também acabou virando o nome de Rio. Está nos mapas, é só olhar. As 19 corredeiras do rio Madeira que impediam o escoamento da riqueza boliviana foram o principal motivo da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Quem deu um jeitinho final na coisa, assinando o Tratado de Petrópolis, foi o nosso Barão do Rio Branco. Os trabalhadores para a construção da Madeira-Mamoré vieram das Bermudas, das Bahamas, da Índia. Alguns dos sobreviventes ainda falam inglês de suas pátrias de origem. Hoje em dia, as velhas locomotivas dos trens de passageiros foram substituídas por litorinas capazes de cobrir os 366 quilômetros de ferrovia em 8 horas de viagem. No quilômetro 276, a litorina para. Não é boi na lenha, não. São tartarugas nos trilhos.
É um despacho habitual. O endereço do destinatário é escrito no casco, porque a tartaruga é o único bicho que já nasce envelopado. A estrada acompanha as corredeiras do Madeira entre Porto Velho e Guajará-Mirim. Foi o trecho que apresentou maiores dificuldades. Eram terras baixas, sempre alagadas, e onde se registrou o maior número de vítimas da malária, que, segundo consta, abateu operários na proporção de 1 para cada dormente assentado. Esta é a mais extensa reta ferroviária do Brasil. Tem 65 quilômetros. A Madeira Mamoré é conhecida como a Ferrovia do Diabo, não só pelas tragédias que envolvem a história de sua construção, como pelas regiões inóspitas que atravessa. Foi originalmente toda construída com material inglês. Até os dormentes vieram da Austrália. Também Rondônia, como toda a Amazônia, vive em função da maior bacia hidrográfica do mundo. Assim como se beneficia de tudo quanto os rios lhe dão, paga seu tributo sempre que eles o exigem, nas suas fases de inundações e enchentes. São pedaços pitorescos assim que compõem esta região gigantesca do nosso país. Uma área cuja densidade demográfica varia entre 1 habitante para cada 100 quilômetros quadrados até meio habitante por quilômetro quadrado. Este é o Brasil que precisa ser integrado a fim de poder acolher e assimilar massas humanas de outras partes do mundo antes de ser tomado de assalto pela eclosão populacional e a fome de outros países e continentes. Essa integração foi o trabalho que Rondon começou. Rio Branco, capital do estado do Acre, é um exemplo de disparate típico do Brasil. Seus edifícios públicos, suas ruas, seus prédios são todos de pedra e alvenaria. Acontece que estes materiais não existem lá, só chegam transportados de avião e continua sendo assim quando é preciso. As rotas aéreas são praticamente o único contato desses confins com a faixa costeira. A necessidade de acertar os relógios é consequência das vastas extensões do país, com diferença de 35 graus de longitude entre seus extremos. No Brasil, o mais avançado progresso da orla marítima e da região sul esbarram com indícios das mais estranhas e remotas origens que os cientistas arqueólogos discutem sem resolver. É pior do que querer saber por que é que o Brasil perdeu a Copa. Quem sabe lá, por exemplo, se estas inscrições revelam civilizações remotas ou estão indicando cifradamente o paradeiro do lendário e cobiçado tesouro dos martírios. Aliás, muita expedição disfarçada de bandeirismo já deu com os burros na água atrás desse tesouro. A pedra elástica aparece na exuberante natureza do nosso vasto território ao lado do minério de urânio, elemento básico da bomba atômica. E ao lado das riquezas e das bombas, as curiosidades e caprichos da natureza fantasiosa. Onde não há riqueza ou capricho, há violência ou beleza que poderiam ser uma fabulosa caixinha de divisas trazidas pelos turistas boquiabertos do mundo inteiro. Há rios no Brasil central obstruído por canais competentes que não comportam todo o volume de suas águas. Aí eles se espraiam e voltam ao leito em estupendas cataratas através de dezenas de quilômetros. Este é um exemplo. O canal de São Simão, ladeado de centenas de cachoeiras impressionantes. Vamos sentir agora saudades dos exotismos que o tempo destruiu, como o célebre gogó da Ema, em Maceió, na terra das Alagoas. Será que deste coqueiro solitário da praia de Itapuã, na Bahia, passamos a Nova York? Não, não.
Esta estátua da liberdade está no nordeste litorâneo das Jangadas e de Iracema, reduto das páginas mais marcantes de nossa história, a do domínio holandês. Aqui não em terra, mas no mar, outras riquezas. A lagosta, que quase nos levou a uma guerra engraçada com a França, e a indústria da pesca. Riquezas mal exploradas que, além do mais, ironicamente, levam à exploração e à fome as populações litorâneas. Brasil de contrastes, onde as modernas manufaturas industriais crescem ao lado dos artesanatos manuais fadados à extinção, pois jamais serão protegidos nem incentivados pelos órgãos oficiais de desenvolvimentos regionais. Ainda não se cogitou da criação no Brasil da Rendeiras Bros. Numa cidade nordestina, a casa do João de Barros, não o pássaro, mas um cidadão que, sem chão seu, resolveu subir na vida por conta própria e quebrou o galho. No Maranhão, numa cidade encostada ao nordeste de Goiás, procurei acomodações num único hotel local. E observei a real inexistência de preconceitos raciais pelo interior do Brasil. Havia toda a liberdade para a escolha de quarto. Bastava apontar os ganchos onde cada qual queria dependurar sua rede. No norte, as tragédias são determinadas pela natureza agreste ou pela fome. No sul, ela vem com os engenhos civilizados. Durante uma festa aviatória onde pilotos de acrobacia aérea demonstravam sua perícia e arrojo, eu e minha câmara testemunhamos um drama jamais antes mostrado na tela. O jovem piloto vai executar um looping a baixa altura, uma das mais difíceis proezas aeronáuticas. Vamos acompanhar sua tentativa. Depois que Santos Dumont descobriu a máquina de voar, ironicamente o homem vai dispensá-la, retomando as asas que Ícaro perdeu. Um personagem da mitologia grega reencarna-se no homem do século XX. O ABC do Brasil começa no Amazonas. Foi por onde eu também comecei. O elemento água, rio-mar, chuvas, enchentes, domina toda a vida da região. Este armazém flutuante é típico exemplo. Não tem endereço certo e quem sair dali na água, cai na água. Chama-se regatão e atende às necessidades dos habitantes palafitas. Não é xingamento, não. Palafita é quem vive assim sobre pilastras de troncos de árvores, única proteção contra a subida periódica do nível das águas, que transformam a região em gigantesco igapó. Da água, as povoações ribeirinhas pescam em covos com resultados surpreendentes e usam linha para peixes de maior porte. Abundância de fazer inveja a tantas regiões do mundo. Durante o tempo todo, os homens falavam em esperar o trem. Eu permaneci intrigado. Que trem? À medida que acuavam e caçavam os jacarés vivos em seu próprio reduto, com arpões ou alaço para aproveitamento do couro, ou quando pescavam pirarucus nos pântanos formados pelas enchentes, os homens se apressavam, alegando necessidade de esperar o trem. Em vez de perguntar que trem seria aquele em paragens onde nem tinha central do Brasil, resolvi esperar também. Até em barcos a motor, eles acorriam em busca do trem. Eu esperava o apito a qualquer momento.
Os igarapés eram intensamente transitados por embarcações as mais diversas que traziam mercadoria de todo gênero para o trem, desde juta até tartarugas. Os barcos aguardavam nas encruzilhadas dos rios. Surge, enfim, a locomotiva e o trem. Um trem fluvial. As embarcações engatam-se em comboio único que singra os igarapés da Amazônia até os núcleos consumidores ribeirinhos. A viagem dura dias. Cada vagão aquático paga à locomotiva o preço do reboque. O dinheiro é passado de uma embarcação a outra até a locomotiva. Favor facilitar o troco. Essa gente se prevê com todo o necessário para dias e dias vogando pelos rios mares. E como em qualquer lar, a vida aqui depende da dedicada dona de casa. Isto é a Amazônia. Diante destas criaturas desfila a mais exuberante paisagem do mundo. Nós a apreciamos fascinados. Eles já se acostumaram. Nasceram, vivem e morrerão nela. Nesses barcos dorme-se, ama-se, sofre-se e come-se. Sofre-se principalmente. As embarcações rodopiam no torvelinho formado pelo encontro das águas dos rios Negro e Solimões, sempre aguardando a passagem do trem. Perdê-lo é adiar a viagem e arriscar prejuízos e fome. Manaus, finalmente, objetivo da longa viagem. O cais da cidade que já foi a capital econômica do Brasil. A carga se diverte. As tartarugas parecem pressentir o fim da viagem e, para elas, o fim da vida também. Cada qual é identificada no casco com o nome do dono. São ovos de tartaruga, tipo do ovo bem bolado para evitar quebras, não? Ninhada de 128. No mercado reúne-se a aparente abundância. E em poucos dias é vendido o sofrimento e o trabalho de famílias inteiras durante semanas no cultivo e colheita, na pesca e transporte. A exuberância das águas e das terras surge em produtos concretos, mas muito aquém do potencial da região. Paraíso dos Caçadores, o norte do Mato Grosso, acima do paralelo 16, é um dos mais abundantes produtores de caça, devido à diversidade de vegetação e abundância de água doce e de salinas, porque esta região já foi fundo de mar. Não há praticamente veículo que possa enfrentar os pantanais resultantes do extravasamento dos rios do período das chuvas. A Amazônia, Mato Grosso inclusive, vive em ciclos alternados, entre chuvas e enchentes e secas implacáveis. Concebidos com rodas altas especiais para enfrentar o Pantanal, os carros de boi atravessam as planícies em princípios de alagamento. Dentro em pouco, as elevações do terreno serão verdadeiras ilhas isoladas numa paisagem que lembra as regiões marginais do Rio Nilo, no Egito, onde o mesmo fenômeno ocorre periodicamente há séculos históricos. Os rebanhos equinos e bovinos devem ser recolhidos a locais elevados para não perecerem. Com o avanço dos dias e das águas, a reunião dos rebanhos passa a ser feita a nado. Apesar das enchentes e das inundações, a época das águas é o trecho benfazejo do ano em que são feitos os provimentos para a seca.
Os cavalos são totalmente selvagens, embora pertençam a fazendas progressistas. Isto porque são mantidos completamente soltos pelas pradarias. Os peões só os recolhem anualmente na época das inundações, quando são conduzidos a currais em terrenos elevados. Exemplares magníficos que terão de ser domados um a um. Entre os pioneiros da colonização da região, há os que antecipam para o norte de Mato Grosso o papel de maior centro mundial de pecuária, que é no estado a principal economia. Os cowboys de Hollywood ficariam humilhados aqui. Os peões executam com destreza um trabalho que nós, da cidade, consideramos espetacular. Numa região rebelde como esta, tudo é rebelde à domesticação. Laçar e montar, corcoviar e cair, montar outra vez. Não há montaria que não desista diante da pertinácia dos vaqueiros mato-grossenses. Às vezes, a título de curiosidade, o bicho é boi. Cada potro selvagem é como Aécio, dá o máximo. Às vezes o cavalo vence um ou outro round, mas acaba aceitando a montaria do homem e passa a ser inseparável do homem. Após domados, a cavalhada bravia é instrumento do homem para domínio e a condução das reses em boiadas, em manadas, em rebanhos. Num trabalho associado em que as montarias parecem adivinhar as intenções do cavaleiro, o gado é reunido em trechos de terra firme que permanecerão livres das águas. Tá faltando uma Arca de Noé por aqui. Como tudo no Mato Grosso em época de enchente, os currais também são flutuantes. Estão vendo? Foi só falar em Arca de Noé e quase me atenderam. Será milagre? As vezes que não suportarem a caminhada para o sul serão transformadas em charque. Carne seca para os íntimos. A preocupação máxima nesta etapa são os compradores. Os rebanhos são comprados em lotes de 1000 bois cada. Uma curiosidade é a contagem das reses. Por um perito que na porteira separa um palito de fósforo para cada 10 bois que passam. Segue-se uma viagem de mais de 1000 quilômetros até os centros consumidores e o meu prato. Solta um boi com frites! Depois de tanto trabalho de arrebanhar, cuidar, separar e domar, o Pantanal assiste a um período festivo em que se comemora toda aquela faina. Os fazendeiros e cavaleiros de toda a região acorrem para confraternizar e juntos esquecer a trabalheira. Que fazem então? Para variar, organizam desfiles de animais de raça, competições e rodeios. Montam, domam potros bravios e, vestidos a caráter e a título de festa, repetem exatamente aquilo que praticam o ano inteiro. Corcoveiam, caem, montam de novo, divertem-se como verdadeiros cowboys mato-grossenses, carregando pedra para descansar. O encerramento dos festejos é vigoroso e adequado a homens cuja vida está permanentemente ligada a uma intensa atividade física. Após o período das inundações, chega a seca inclemente, alterando por completo todo o sistema de vida. A água onde antes todos nadavam ou atolavam precisa ser agora retirada do subsolo artificialmente. As necessidades diárias determinam as quantidades de água a serem bombeadas para a família e os animais domésticos. O leite permanece abundante para todas as criaturas. Alguns animais domésticos, como este gatinho, até aprendem a manejar a mamadeira sem ajuda alheia. Naqueles confins é às vezes difícil estabelecer linha divisória entre o que é selvagem e o que é doméstico.
Dois chifrudos não se beijam. Expoente da fauna exótica, o tamanduá, comedor de formigas, oferece um abraço de amigo urso ou amigo da onça. E é preciso ser cobra um bocado para lidar com sucuri como quem quer enfiar linha na agulha. Quem vê tarântula, pula tarantela. E os que não caem na dança ficam enfarruscados num canto, como este ouriço. Como em qualquer chácara de São Paulo, as galinhas continuam a recolher-se cedo com as galinhas, ao primeiro sinal do crepúsculo. A ema também é recolhida com as galinhas. Tamanho não é documento de maioridade. A caça sempre fabulosa atrai caçadores de todo o país. Veados, capivaras e antas, nosso maior animal selvagem, algumas com mais de 200 quilos de peso. Das minhas lições de Brasil constou uma caçada de onça, como nem poderia deixar de acontecer. No Mato Grosso são caçadas com a ajuda de cães especialmente treinados. As onças são devastadoras de rebanhos e criações, e isto, juntamente com o fato de sua pele ser altamente cobiçada, torna-se incentivo para a sua caça. Nesta caçada de que participei, o objetivo era capturá-la viva para um zoológico europeu. Os cachorros acuam a fera que se refugia na copa das árvores. Seria fácil matá-la, mas eles a querem viva. Os cães acuam sempre, mas de longe. A finalidade é cansá-la. Ela se faz respeitar. Como recurso extremo, ela foge buscando o rio e nadando com destreza, no que é imitada pelos perseguidores. A anta não quer saber de cachorradas em suas águas. Afasta-se da encrenca para não ter que provar que não é elefante. Os cães não deixam a presa em paz. Assim, permitem a gradual aproximação dos caçadores. O cerco é fechado em volta da fera, extenuada com a perseguição. A onça sabe que cão que ladra não morde, mas não facilita. O que não imagina é que o bicho-homem alcança a distância. Olhem, se onça tem amigo, nenhum apareceu para salvá-la. Manifestantes para a reportagem emitiu comentários um tanto ofensivos que a censura não permitiu reproduzir. Ouvi dizer que no sertão cidades nasciam da noite para o dia e desapareciam da mesma maneira. Quando me trouxeram aqui, onde tanta gente se apinhava, imaginei tratar-se de algum santo milagreiro. Só isto, a meu ver, além de Roberto Carlos ou Pelé, explicaria tais aglomerações com hospedagem até em grutas e casas improvisadas. Cabeludo e nesta idade? Será o santo? Mas o milagre para tal ajuntamento era de outro tipo. Tratava-se de garimpo. Cada alarme de descoberta cria um povoado num abrir e fechar de olhos. No garimpo, só 3 pessoas ganham na certa: o dono da água, o fornecedor de comida e o comprador de diamantes. O garimpeiro mais pobre contenta-se com bateias de cascalho de aluvião. O diamante mais pesado vai para o centro e para o fundo com um movimento rotativo. Uma bateada de sorte pode significar independência econômica para toda a vida. E aqui, por enquanto, eles não pagam imposto. Os garimpeiros mais prósperos já procuram os leitos dos rios munidos de escafandros, na esperança de encontrar os diamantes nos buracos das rochas do fundo, onde são encaminhados pela força centrífuga gerada pelos redemoinhos de água.
Este é o método racional de garimpagem, mecanização. Em terras diamantíferas, o raciocínio é o seguinte: a proporção da presença de diamante é de certo número de quilates para cada metro cúbico de terra. Desbastando a encosta com fortes jatos d'água, canalizando a lama diamantífera, peneirando mecanicamente e centrifugando o restante, tudo sai conforme os cálculos. Tantos metros cúbicos de terra diamantífera dão outros tantos quilates de diamantes. O valor do diamante cresce numa proporção geométrica. Se 1 quilate vale 1 milhão, 2 quilates valem 4 milhões, 3 quilates valem 16 milhões e 4 quilates valem 64 milhões de cruzeiros. Daí pode-se imaginar a riqueza diamantífera do subsolo brasileiro. A garimpagem de ouro de aluvião assemelha-se à do diamante, mas já as bateias são diferentes. Desde tempos imemoriais, o ouro fascina a humanidade e serve de padrão para a riqueza ou a miséria das nações. Mesmo assim, nenhum outro metal precioso desbancou ainda o ouro como medida universal de valores. É ainda como realidade, como símbolo, a referência do poder, o lastro das moedas fortes e a coroa dos meus dentes molares superiores. Garimpos de cristal. As escavações escalonadas em plataformas ascendentes e sugerindo formato de pirâmide lembram cenas milenares ligadas à construção das pirâmides ou dos jardins suspensos da Babilônia. A picareta alcança finalmente a tampa do cofre forte da natureza. É mais uma riqueza que fui conhecer de perto neste Brasil, cuja descoberta e integração se faz tão lentamente. O cristal de rocha é de imensa e sempre crescente aplicação na vida moderna. Tem propriedades ópticas e elétricas aliadas a um baixo coeficiente de dilatação. Lâminas de cristal são empregadas para controle de frequência nos equipamentos de comunicação eletrônica. Assim, eles não gazeteiam. Além das aplicações técnicas, a beleza das formas e cores fazem-no também cobiçadas peças de adorno. Mica em Minas Gerais. Outro potencial econômico pobremente explorado. A mica é procurada por múltiplas qualidades, principalmente as isolantes e as resistentes ao calor. Apresenta-se na natureza em blocos denominados livros. Parece aquele doce mil folhas. Quem tem janela de mica não atira pedra na mica da vizinha mica. Este poço primitivo que filmei há muitos anos foi o primeiro perfurado por Monteiro Lobato. Um dia ousou dizer que o petróleo devia ser nosso e esteve preso por isso. Provocou e escreveu o escândalo do petróleo. Hoje em Lobato, na Bahia, os poços de petróleo são perfurados até no mar e a Petrobras é uma realidade. Os próprios trustes internacionais do petróleo acabaram reconhecendo como certa a política econômica brasileira de atribuir à nação a exploração exclusiva do subsolo, pois mesmo nos Estados Unidos, onde o ouro negro é propriedade privada, enfrenta-se o perigo de breve escassez do produto devido à exploração desenfreada. Todo mundo já ouviu falar de Brazil Nut. É o jeito inglês dos analfabetos em português chamarem a castanha do Pará. Fui vê-la de perto em minhas andanças. A zona é a do Rio Vermelho, afluente da margem esquerda do Tocantins. Somente por via fluvial pode-se chegar aos castanhais incrustados no seio da selva amazônica. Da mesma forma, o escoamento das castanhas segue caminho idêntico, mas a favor da corrente, rio abaixo. Nas margens do Rio Vermelho, a principal vegetação é de bolsas para senhoras chiques. A colheita dessas bolsas é um pouco difícil porque ainda não tiraram os dentes e ainda não colocaram alças. São de couro legítimo marca Jacaré, à prova de bala. Mas acabam caçadas, o que prova a crueldade feminina. Para possuí-las, elas acabam arrancando também o couro dos homens.
região dos castanheiros é hostil e cerrada. A castanha do Pará é um produto exclusivo do noroeste da América do Sul, principalmente Brasil. O local da primeira parada para a pernoite aproxima-se. Muita surpresa e milhares de mosquitos aguardavam ansiosamente a chegada do nosso grupo no acampamento. Observei uma prática estranha. Tomava-se banho de chuveiro em plena selva, apesar do rio próximo. Um requinte. O chuveiro era improvisado ao ar livre e a água tirada por cima. É que as piranhas, ferozes donas do rio, se pilhassem os banhistas, fariam neles uma limpeza muito além daquela recomendada para os sábados e dias santos. Vendo a limpeza nessa perna de capivara, acabei dispensando até o chuveiro. Sei lá se um dia alguém distrai e cai piranha pelo regador, seu. Tá aí uma coisa que eu pago pra não ser mordido. Por piranha e caloteiro. A primeira vez que observei os trabalhadores dos castanhais, pensei que derrubassem as castanhas a tiro. Todos tinham espingardas. Depois me explicaram que era defesa contra os índios. Os cães serviam para avisar o pessoal da proximidade de silvícolas hostis e agressivos. Havia outro risco que aqueles homens enfrentavam diariamente no trabalho. Os castanheiros são altíssimos e os cocos caem a cada instante. Os que aguentam a cabeçada são convocados imediatamente para a seleção da CBD. Aí, parece catadores de papel, mas seu papel é catar cocos com castanhas. Para evitar o sobrecarga inútil, o coco bruto é partido para dele se retirar as castanhas do Pará, também protegidas por cascas duríssimas. Mais fácil comer banana, não é? O mato denso obriga que, tanto na ida como na volta, o caminho se faça a pé. E sempre atentos contra ataques de surpresa dos índios. Na sede, as cestas são despejadas para classificação e pesagem. No vasto sertão baiano, num rochedo solitário, o santuário do Bom Jesus da Lapa é uma afirmação marcante da religiosidade do brasileiro. Anualmente, no mês de agosto, celebra-se aqui a Via Sacra, a semelhança da mundialmente célebre representação de Oberammergau, na Alemanha. Milhares de fiéis de todo o Nordeste acorrem a este local. É a festa máxima para os romeiros do sertão baiano. Como que por estranhos desígnios a árvore cresceu, abraçando-se à cruz, num adorno místico, natural e caprichoso. Paralelamente, no extremo sul do país, em Santa Catarina, a procissão anual de Corpus Christi é motivo de singela manifestação artística popular. Todo o trajeto é adornado com desenhos os mais variados, feitos com flores, serragem de madeira colorida, pó de café usado, tampinhas de garrafa e papel de chumbo. Ninguém pisa no tapete multicor, por mais numeroso que seja o séquito da procissão. A passadeira de flores e cores destina-se à passagem do Santíssimo e só o pároco caminha sobre ela. Esse é o povo do Brasil, de norte a sul, firme em sua fé, por mais abalos que sofra. Quando, por exemplo, o país foi surpreendido com o torpedeamento de seus navios e a imprensa anunciou para todos nós a manchete fatal.
Também nos acontecimentos históricos aprende-se a conhecer uma nação em marcha. O entusiasmo do desfile no Rio transmudou-se em ímpeto de coragem na Itália. Ao longe, Monte Castelo, objetivo que não tardaria a cair. Depois, como que acordando do pesadelo passageiro, a volta, as saudades, a alegria dos que reencontravam os entes queridos, a euforia geral de todo um povo que nasceu para ser sentimental e feliz e que se sente irmanado por motivos comuns à volta dos dirigentes, no intercâmbio sincero e total das emoções até então contidas. Mas veremos que nem todos os heróis foram celebrados. Os frontes de guerra se dividiam externa e internamente entre linhas de combate e linhas de produção. Nestas, o principal recrutamento foi o dos soldados da borracha. Provavelmente pela primeira vez atacava-se organizadamente os seringais. Outrora o Brasil detinha o monopólio natural do látex, até que o contrabando da semente das seringueiras para as Índias Orientais estabeleceu novas fontes de produção com a qual nossos métodos rústicos não puderam competir. Mas os japoneses haviam se apossado de Ceilão, Bornéu e dos centros produtores do Sudeste Asiático. Os aliados precisaram recorrer mais uma vez ao Brasil. Foi preciso uma guerra mundial para que cuidados sanitários e assistência médica fossem dispensados aos soldados da borracha. A colheita do látex é lenta. Cada seringueiro identifica e espeta sua caneca nas árvores que encontra em sua jornada de trabalho. No caminho de volta, recolhe o conteúdo. Entre ida e volta, passa-se o dia. Pingo a pingo, a caneca enche-se. A guerra exigia 100.000 toneladas. Só milagre resolveria o problema. Estes métodos rudimentares de tratamento e defumação do látex por meio de coquinhos levaram à derrocada a produção de borracha silvestre do Brasil, enquanto na Ásia os ingleses desenvolviam sistemas modernos de plantio e cultivo, solicitados principalmente pelo grande surto da indústria automobilística mundial. Tal e qual na Copa do Mundo de 66. Desculpem a ideia fixa. Na fiscalização, as pelas de borracha tinham até de ser cortadas ao meio. Às vezes vinham recheadas de pedras para enganar no peso. Os 2 melhores tipos de borracha produzidos são originários do Amazonas. Um deles, e o melhor, é o Hevea brasiliensis, facilmente coagulado por meio de ácido. Neste processo, a fase seguinte é a redução da borracha a lâminas para melhor empacotamento, transporte e utilização. O seringueiro é pago em natura, com os víveres de que precisa. A produção de lâminas é pesada e seu valor calculado. Após descontado o preço dos víveres fornecidos, o restante é pago em espécie, sem correção monetária, evidentemente. Isto é só para a telefônica. O dinheiro são fichas com valor declarado para posterior resgate no final do serviço militar prestado por estes soldados da borracha, cuja luta inglória e anônima terminava na embalagem da borracha para a guerra. Foram logo esquecidos, sem lendas, sem desfiles, sem monumentos. No período áureo da borracha, de princípios do século até cerca de 1910, toda a produção amazonense de borracha convergia para Manaus, cujas calçadas estas guardiãs de limpeza pública varrem. Manaus já foi o centro econômico do país. Nesse tempo, dizia Jesus a seus discípulos... Perdão, estava me saindo.
O Teatro Municipal de Manaus foi joia arquitetônica de estilo parisiense importado da Europa, dos pisos de mármore aos lustres. Nele, Carlos Gomes, Tetrazzini, Sara Bernard, Titarufo, Chalhapin, vedetões importados e da prata da casa conquistaram muita saúde. Quem canta seus males espanta, é ou não é? O anúncio da loteria diz que seu dia chegará. O meu também chegou. Não da sorte grande, mas o dia de entrar em contato com os índios, no estilo do Dr. Rondon. Apesar dos nervos, procurei manter a calma para não esquecer de nada. Desde as escovas elétricas até os geradores de dentes. E os índios que eu precisaria distribuir entre os presentes. Ao embarcar nos momentos que antecederam a partida, aos primeiros roncos do avião e logo que alcançamos altitude, à medida que o chão se afastava sob os nossos pés, vinham à minha mente coisas e nomes de um Brasil para mim apenas lendário até aqueles momentos. Rio das Mortes, Serra do Roncador, Araguaia, Xingu, o Tesouro dos Martírios, os Chavantes, terríveis, alguns já pacificados, mas outros ainda completamente alheios ao contato com o homem branco, continuavam ferozes e temíveis. Nestas paragens não se diz onde há fumaça há fogo. Diz-se onde há fumaça há fogo e chavante. E chavante é fogo. De fato, assim caçam esses índios acuando animais do seio da mata por meio do fogo. Vivem exclusivamente da caça. Não pescam, não plantam, não nadam, não navegam. Esgotam a caça existente em cada local e depois imigram. Observamos uma aldeia de chavantes. Seu traçado lembra o plano piloto de Brasília. A extensa área limpa que vocês veem ao centro não é pista de aterragem de aviões, não. É pista para a gafieira deles nos dias festivos. Baixamos o voo o suficiente para observar de mais perto outra taba de chavantes. Esta nunca foi visitada pelos brancos. Entre visões de selvageria e de beleza, como esta cachoeira despencando com um anfiteatro em pleno inferno verde, prosseguimos voo sobre florestas virgens infindáveis. Nosso objetivo: os índios calapalos, no meio dos quais iria conviver durante longos meses. Seria necessária longa permanência para se poder observar devidamente seus modos de vida. São ariscos e levam tempo para retornarem às atividades normais após a aparição de um safari carregado dos objetos curiosos que o homem branco costuma transportar. Os calapalos não são estranhos aos civilizados. Têm sido visitados, principalmente desde que dentre eles surgiu Diacuí, a silvícola cujo romance com o branco Aires da Cunha polarizou a atenção pública há vários anos atrás. Para eles não há significação especial no fato de estarem despidos. Parecem antes vestidos de nudez. Todas as idades e todas as classes sociais estiveram representadas à recepção que terminou na clássica entrega de presentes. A distribuição é feita coletivamente e cada qual aceita o que o cacique lhe atribui, pois a dádiva é mais simbólica e seu uso acaba sendo coletivo. Este observa calado, mas pensa e acerta. Gente branca não pode ver ninguém feliz e já vem com essa mania de vestir todo mundo. Falou em joia, falou em mulher, está falado, pensou certamente este cidadão lacônico. Todo o preparativo de ornamentação começa com banho e termina com pintura de óleo de piqui.
Nos cabelos, a faixa da moda. Somos acolhidos oficialmente em traje de rigor, rigorosamente nus. Para o charuto da paz, feito com ervas narcotizantes. Lá pode, não tem bobagem de polícia. Aqui a festa acaba em show e no número principal entra toda a companhia. Tudo em nossa homenagem, inclusive mulheres e crianças. Nem parecem estrangeiros, não é? Fica a nossa sugestão à jovem guarda. Após a recepção e as festividades, voltou-se à vida normal. E na vida normal de qualquer população está a construção da moradia. Entre índios que lidam com fibras, varas e paus, não há mestre pedreiro nem meia colher. Há o mestre varapau e o aprendiz a meio pau. Não usam prego porque ainda não inventaram o martelo por lá. Na cobertura, a Antártica e a Brahma fornecem o chope. E a vida cotidiana prossegue, tão prosaica em seus afazeres como a nossa vida nas cidades civilizadas, com a diferença que lá não existe reconhecimento de firma, e se o trabalho doméstico é desempenhado pelas mulheres, são os homens que confeccionam adornos e enfeites. Aqui a única piada de papagaio é papagaio transformado em chapéu, principalmente quando o papagaio é arara. Há, porém, um trabalho que os homens se reservam desde meninos. O fabrico das flechas, desde as pontas até a colocação das penas que mantém sua direção de tiro. Outro trabalho que é mais um esporte é o exercício diário de pontaria, em que são exímios. Do esporte passam a algo mais prático, abastecimento para alimentação. Agora o alvo é menor e mais arisco. O que nos parece verdadeira façanha é para eles rotina diária. O timbó é outro método lendário de pescaria que funciona diferente do que muita gente pensa. O timbó não envenena a água, como se diz, mas absorve dela o oxigênio, sufocando os peixes que são assim facilmente apanhados. Será que não tem timbó de apanhar peixão em Copacabana? Peixe é com os homens e mandioca com as mulheres e meninas que aprendem a transformá-la desde cedo em alimento, porque é venenosa. Parece-se com pão assado ao sol em vez de assado ao forno. E como vivem de pesca, preferem peixe quente em vez de cachorro quente. O peixe é envolto num biju de mandioca, alimento bom para a saúde de vivos e mortos, pois eles o depositam também nos túmulos. As covas em que enterram os defuntos, aliás, são construídas com prolongamentos ocos para pés e cabeça. Isso evita torcicolo e ajuda pé de atleta. O morto é envolto na própria rede. Os enlutados aguardam o falecido à beira do sepulcro para o bota fora, ou melhor, o bota dentro. Os parentes colocam armas e petrechos para uso do defunto enquanto lamentam a decisão inabalável do que partiu. Mas a vida continua, e se a população indígena está se extinguindo, não é por falta de esforço. O exemplo está aqui nesta serenata de flautas para 4 mãos, em que as noivas da tribo são galanteadas pelos pretendentes. Pelados a rigor, a noiva já aparece segurando seu homem pelo ombro. 2 irmãs podem dançar, casar também com o mesmo homem. Eles só percebem depois a burrice dobrada.
como nós aqui. O cacique Calapalo pode desposar 3. Os mais graduados com 2 e os michos com uma só. E olha lá. Até parece gente branca. Eles têm uma vantagem. A sogra do marido é proibida de falar com o genro. Só manda recado. Será que a revolução ainda não pensou nisso? Depois dos esponsais, ela espera que ele tome o último gole. Quem copiou de quem o hábito de carregar a noiva? Os tocadores de gaita aguardam a entrada do casal para a noite de núpcias, que às vezes é de dia mesmo. Quando chocada dá início à dança dos bons espíritos. Tudo em homenagem ao casal. A única coisa que ainda não bolaram foi a rede de casal. A vaidade entre índios não é privilégio feminino. Aqui um senhor guerreiro enfia conchas na linha de um carretel que eu lhes dei de presente. Este é o modelo mais importante de colar. O colar de Tuxaua, que se destina ao cacique. Uma surpresa para mim. O cacique me oferece uma honraria rara. O colar de Tuxaua. Eu disse que era bondade dele, não precisava se incomodar, tal coisa e tal. Mas insistiram, ele sabe como é, né? A hora da despedida dos Calapalos aproximava-se. Passei ao extremo oposto. Estrondos civilizados em vez de sons bucólicos. Uma traquear das máquinas em vez dos ruídos amenos da natureza. Em vez do sol, da luz e do ar livre, as estranhas profundezas da terra. Em vez da liberdade paradisíaca, a escravidão civilizada do homem. O trabalho, que nunca foi minha vocação. Em vez de flechas, perfuratrizes a ar comprimido para caçar o pão nosso. Nosso não, que não tem dinheiro, de cada dia. Ou melhor, de cada dia não. Cada dia sim e outro também. Deixa isso pra lá. Mina de carvão de Santa Catarina. Oposição diametral ao norte de Mato Grosso, onde no lugar das mãos suaves da jovem Calapalo, mãos de aço raspam as paredes de carvão e a sensibilidade das almas. Bonito esse pedaço, não? Minha ânsia por horizontes abertos chamava-me de volta aos amplos espaços selvagens. No trenzinho da mina, iniciei meu regresso. Posso dizer que no sertão ou nas cidades assisti ao nascimento do Brasil, século XX e seu crescimento. Assisti ao aparecimento da máquina e à luta do homem desbravando e edificando. Neste local vi surgir do chão, o chão nu, a segunda cidade planificada do Brasil. A primeira foi Belo Horizonte. Esta aqui foi idealizada inteiramente por engenheiros urbanistas. O prédio ao fundo é o Palácio das Esmeraldas. Já manjaram que se trata de Goiânia, claro. Documentei este crescimento de segundos durante 30 anos seguidos. Ei-la hoje. Centro urbano de uma região predestinada a ser o celeiro do mundo. E agora? O que está acontecendo aqui? De onde vem essa gente? Para onde irá? Que fenômeno estará atraindo essas multidões de aspecto rude? Algum outro padre de Poá?
Será o Arigó, com seus milagres e venda de esperança? Que lugar é este? Uma colônia de ciganos, artistas de circos, preparando mais um dos maiores espetáculos da Terra? Estaríamos presenciando a descoberta de mais um veio diamantífero ou de veios petrolíferos, repetindo entre nós as corridas de aventureiros exploradores que o faroeste americano assistiu no passado? Trata-se de algum reduto que o governo tenha destinado à concentração e moradia de imigrantes nordestinos? Nada disso. Nada disso. É apenas mais uma cidade brasileira. Mais um testemunho de fatos únicos que só mesmo aqui podem acontecer. Observem os estabelecimentos comerciais. Onde estamos? Norte do Paraná? Oeste de São Paulo? Amazônia, na boca do sertão? Nos cenários de algum estúdio cinematográfico da Guanabara? Simplesmente Brasília. Núcleo Bandeirante que precedeu e erigiu a nova CAP. É a primeira agência ambulante do Brasil da Caixa Econômica Federal. Brasília, a mais nova e a mais bela capital da América. E agora, a partir de Brasília, uma rápida recapitulação colorida do Brasil para os de cabeça mais dura de aprender. Reavaliar desde Manaus, capital do Amazonas, a maravilha cromática deste mundo que Deus nos deu. As cores vão diminuir um pouco, muita miséria e muito subdesenvolvimento. E vamos nos extasiar com as exuberâncias da natureza, desde as águas do Rio Negro que nos conduzem ao Roraima, até as migrações dos pássaros que nos levam ao infinito. Passamos do azul dos céus ao azul das águas selvagens. Só falta aqui o azul de metilene. Como diz o Sérgio Porto, vai ser azul lá no... Não, deixa pra lá. Aí, até parece o Arrelia cumprimentando. Como vai, como vai, como vai? Olha a turma já pensando na Copa de 1970. Eita, gente que não toma jeito. Guasca mole em coco duro, tanto bate até que quebra a guasca. Índia que não tem boneca brinca de mãe assim. Os índios desconhecem golpes baixos. Suas lutas observam ética rigorosa e não saem da esfera puramente desportiva. Nem por isso deixam de ser empolgantes. Colocam nesses confrontos o melhor de sua habilidade e de sua força para derrubar o adversário. A assistência observa com atenção. Pode acontecer até mesmo um nocaute que, quando é violento e demorado, acaba na convocação do pajé da tribo para acordar o vencido. As cores primitivas do Brasil se destacam nas matas que ainda aguardam a civilização. Onde ela chega, o branco do algodão ou o rubro do café em grão se incorporam à aquarela viva de milhões de quilômetros quadrados. Aquarela pintada por brasileiros de 400 anos e por imigrantes de 40. Seus nomes? Alguns anônimos talvez se chamassem Schmidt, Prujansky, Merinov, Contreras ou simplesmente Leporati, modéstia inclusa. Outros conseguiram certa propaganda e acabaram sendo conhecidos como Portinari. Quem leu Euclides da Cunha tem uma noção mais ou menos aproximada do que seja a vastidão do Brasil, só de sentir quantos climas e paisagens diversas nós temos aqui ao mesmo tempo. Às vezes num só estado, como o do Amazonas ou de Mato Grosso. A maioria, porém, não faz ideia disso. Não muda de ar nem dentro da própria casa. Aliás, tem gente que não se cansa nem mesmo do ar de sua graça.
O Brasil é um país civilista, mesmo depois da Revolução, e mente quem disser o contrário. Nosso potencial de energia, que desponta em Urubupungá, Três Marias, Furnas e outras represas e usinas, é todo ele obra de engenheiros civis. O único general envolvido em sua construção é aquele, excelentíssimo senhor General Electric, mas sempre de acordo com os nossos engenheiros civis. Com tanta energia elétrica depois de tanta usina, o único progresso que nos ficará faltando para igualar o progresso das nações desenvolvidas é construir nossas próprias cadeiras elétricas, para muita gente boa poder ir sentado mesmo para cima e para o alto, é ou não é? E bora pra frente, pessoal, que se o tri nós perdemos, o bi já é nosso. Mas a São Silvestre sempre deixa a prata da casa na rabeira. E este aqui está competindo ou fugindo do trânsito porque mudaram a mão da rua na hora dele atravessar? No fim de cada São Silvestre, os atletas brasileiros formam um bloco devagar e sempre e apelam para o confete. Se não fosse o carnaval, que seria da quaresma, não é? Acontece que o Brasil, infelizmente, está apenas em segundo lugar no coração do brasileiro. Em primeiro, vem a brasileira. Aliás, eu concordo. Cá entre nós e o povo, se não tivesse por aqui a abundância em brasileira, eu emigrava para a Bahia. E comigo toda essa indústria de beleza que só existe para embrulhar em cores e beleza essa coisa louca que é a brasileira em geral e as que dão bola pra gente em particular. E se é verdade que bom mesmo é mulher, nada como a mulher brasileira. Vamos nos recordar de Ieda Maria Vargas para um consolo justo em que nós tivemos que enfiar a fiola no saco depois de querer avalanche e sair tosquiados. Não tem importância. Foi o ano da caça. O inglês bancou raposa. A gente acerta ele em 70 de um jeito que eu só quero ver se ele 60 a mais. E vamos pensar em nossas misses, que quem foi rainha sempre tem majestade. A tela precisa crescer para o Brasil caber melhor dentro dela. Agora já tem navio, porta-avião, Maracanã, Palácio do Morumbi, nota de 10 mil, cruzeiro forte. E além disso, é preciso mostrar melhor nossas belezas naturais. Tão bonitas que até parecem artificiais, não acham? Só que, como ainda somos país em desenvolvimento, a coisa ainda não está sendo bem explorada. Nos Estados Unidos, as cataratas do Niágara já servem há muitos anos para se atirar lá de cima dentro da barrica, principalmente os casais em lua de mel, quando acordam depois da noite de núpcias e percebem a besteira. Mas a gente chega lá, não se incomodem. E enquanto o divórcio não vem, o remédio de gaúcho é galopar pelos pampas. Que sorte a deles. Já pensaram a tragédia se paulista desce na veneta de galopar também? Luxo desse só pra sócio do Jockey Club ou pra gripe galopante. Outra coisa que paulista inveja gaúcha é o chimarrão. Mas já imaginou tomar chimarrão em São Paulo que não pode parar? Vila Velha, sem comentário. O petróleo continua sendo nosso, mas tem gente que ainda pega fogo por causa disso. E mesmo sendo nosso, o petróleo continua na Bahia.
No cais, a cerâmica é reminiscência de Portugal através do Brasil Império do passado. Agora não somos mais imperialistas. ...365 igrejas a Bahia tem... ...lembranças da áurea época do ouro pronobis. Se em Minas e Bahia a fé exigia paredes auríferas nas igrejas, no sul vemos agora multicores a influência das colônias europeias nos estados sulinos. As passadeiras multicores que atualmente é hábito, já alastrado inclusive pelo interior paulista. País de contrastes onde a fé e as forjas se misturam. É a busca do futuro por uma nação que não quer se desligar do passado, isto é, da mamadeira. E quem foi que disse que o automóvel acabou com as montarias? A vantagem desta é que lavagem não precisa incluir motor. O que os cavaleiros do sul têm de poético, os do norte têm de patético. Mas sendo ambos brasileiros, têm muita coisa em comum. Uns são castigados pelo pampeiro e pelo minuano, outros pelas secas escaldantes. Mas o nosso homem, como dizia o Dr. Euclides, é antes de tudo um forte. Principalmente se for do norte, aí é de morte. É preciso ter muito porte para enfrentar a própria sorte e dominar a natureza para a produção da riqueza. Beleza de frase, não, Aguinaldo? De uns tempos para cá, o nosso cinema nacional tem ajudado o resto do Brasil a conhecer o sofrimento que se encontra atrás dos coqueiros e das praias do norte, oculto até há muito pouco pelo suposto lirismo das jangadas. Poesia moderna é máquina, uma prensa entre a selva e o mar. Mais um automóvel, mais um trator, muitos são necessários. Tratores e veículos para Marajó, por exemplo, onde a turma ainda banca barqueiros do Volga. Olha aí, vendo esse camaleão fruta-cor, a gente tem a impressão de pré-história. De repente ouve um barulho, olha pra cima e é avião a jato atravessando a selva, botando a gente em contato com o século XX. Aliás, quase 21, que eu ainda quero estar lá. 90 anos, velho. O que há? Não tenho pressa. Olhem só a fortuna de calçados e bolsas nas costas desses carregadores. Eu admiro o baiano porque lá dá toda essa trabalheira para fazer uma batida de coco. Mas eles não desistem. O maior contraste do Brasil, Brasília. A arquitetura do futuro numa cidade construída em passe de mágica para atacar o Brasil pela retaguarda. O maior marco da integração nacional que o Dr. Rondon começou. E tudo isso para chegar em 66 e perder o trio. Eita ideia fixa. A velha Cap preferiu o título de Bela Cap, capital da beleza. Também qualquer velha preferiria a mesma coisa. Continua dividindo com Brasília as honras de centro político e turístico do Brasil. Principal produto de exportação do carnaval, empréstimos feéricos. Se o Rio tem beleza sob qualquer ângulo, em qualquer recanto, é preciso subir para admirar São Paulo. São Paulo aqui não pode parar, e por isso anda para cima, que para frente o tráfego está entupido. São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo, a que mais cresce no mundo. São Paulo, a locomotiva do Brasil, que mesmo apitando, cabe inteira no coração de cada paulista, orgulhoso de sua metrópole, apesar de castigado por ela. Seu frio com garoa, sua vida apressada, seus inferninhos e sua divisa altiva, non ducor duc.